A cultura da utilidade. Basicamente, é uma cultura que está sempre olhando a utilidade de tudo. Eu vejo casamentos existindo com base na utilidade. Enquanto os cônjuges são úteis um para o outro, eles ainda continuam juntos, porque existe essa utilidade. Eu não estou dizendo se isso é certo ou errado, só estou percebendo isso. Pessoas confirmam sua identidade, seu valor, a partir da utilidade que elas sentem. Quando você está na sociedade, você vê como você é relevante para aquele local, para a sua família, para os seus amigos. Isso as pessoas buscam, eu percebo, com muita frequência, encontrar utilidade. Inclusive, até com objetos que quebraram, nós guardamos na esperança que um dia eles serão úteis. Então, essa questão da utilidade é muito marcada em nossa cultura. Mas, vocês já se perguntaram se somos úteis para Deus? Diante dessa pergunta, eu peço que vocês abram em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. E o repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pronto. Lembremos algumas informações indispensáveis para a leitura desse texto. O livro de Apocalipse foi um livro escrito pelo apóstolo João, o apóstolo amado, amando de Jesus, quando este, João, estava preso na ilha de Patmos. E o livro teve o propósito e tem o propósito de encorajar a igreja, os seguidores de Jesus Cristo, a manterem-se fiéis e animados com a volta de Jesus Cristo. Este livro ele foi destinado a 7 igrejas da Ásia, que já fizemos a exposição da maioria delas. Agora chegamos na última igreja, onde Jesus Cristo tem uma mensagem específica para esta também. Esta igreja, como fizemos a leitura, não recebe uma carta tão boa assim. Ao que me parece, é a carta mais pesada, porque Jesus Cristo não tem nenhum elogio para ela, infelizmente. Então, diante das perseguições crescentes e da corrupção que estava havendo naquela igreja, a igreja de Laodiceia recebe uma forte repreensão de Jesus Cristo. Uma correção urgente. Outra informação que vai nos ajudar nessa leitura é o seguinte: se vocês perceberem esses versos que fizemos a leitura, nós podíamos dividir ele assim. Temos
os títulos de Jesus, que confrontará aquela igreja. Em seguida, a repreensão de Jesus. Em seguida, nós teremos a razão dessa repreensão. Depois, teremos uma motivação para a correção, Jesus dando ali motivos para essa igreja voltar-se, e finaliza com promessas para que essa igreja mantenha-se fiel. Mais ou menos a carta se move assim, nessa estrutura. E nossa mensagem hoje, irmãos, basicamente é esta: rejeite a mornidão e abra a porta para o Senhor da criação. À medida que caminharemos ao longo desse texto, vocês compreenderão que eu estou passando para vocês. Mas hoje esse texto é um texto que exige de nós uma forte oposição à mornidão. E vocês entenderão o que é isso. Bem, alguns pentecostais, irmãos que se dizem pentecostais, utilizam esse texto para reprovar pessoas menos carismáticas, chamando elas de mornas. Isso não somente pessoas que não são pentecostais, mas até pentecostais que não são tão animados como estes. E aí eles utilizam esse texto: olha, Jesus Cristo reprova você, Jesus Cristo está para te vomitar, porque você não é tão animado, você não é tão do fogo. Porém, para entendermos o que Jesus Cristo está falando aqui, precisaremos voltar para aquela época e para aquele tempo. A cidade em si, Laodiceia, é uma cidade muito próspera. Só para os irmãos terem ideia, a cidade era o banco daquelas outras cidades, e tão próspera que ela era. Além disso, ela tinha uma indústria de tecidos muito próspera. Ela era muito rica por causa disso também. E além disso, ela era reconhecida como uma das melhores cidades medicinais e com tratamento ocular. Então, essa cidade era uma cidade muito próspera. Só tinha um problema: que Pau dos Ferros comunga muito com ela, ou comungou no passado. Ela não tinha água potável. Era uma cidade próspera, sem água. E vocês lembram como foi aqui a barragem secou, que teve que trazer uma água podre de um canto longe aí. Semelhante a Pau dos Ferros, a igreja de Laodiceia, não, a cidade de Laodiceia foi obrigada a puxar água de uma outra cidade, uma cidade longe. E essa água ia sendo contaminada, e ela chegava podre na cidade. De um lado existia a cidade de Colossos. Essa cidade tinha uma água gelada, uma água pura, mas eles não traziam de lá, eles traziam de uma cidade chamada Hierápolis. Essa cidade tinha uma água quente. Vocês sabem que a água quente é bom para tratar a saúde. Só que ela vinha, e à medida que ela vinha, ela ia perdendo o calor e ia ficando ruim. Quando chegava em Laodiceia, as pessoas que consumiam essa água vomitavam. E Jesus está dizendo assim: olha, vocês é o pior que tem dessa cidade para essa igreja. Vocês não têm utilidade nenhuma para mim. Vocês me dão nojo, me dão repulsa. E é essa a ideia, que a igreja era a água podre daquela cidade, que eles tão bem conheciam. E vocês lembram como era fedorenta aquela água que vinha na época que a barragem secou. E Jesus está usando não somente essa imagem da água podre, mas também as outras imagens que existiam dentro da cidade para reprovar aquela igreja. E assim ele continua agora de maneira irônica. Por quê? Porque aquela igreja, ela se via como parte igual, ou se não repercutindo o que tinha melhor da cidade. Ela dizia assim: não, eu sou uma igreja abastada, uma igreja rica, uma igreja, né, cheia, sem necessidade nenhuma. Para nós mentalizarmos isso, é como aqueles irmãos fossem bem-sucedidos de vida, a maioria, se não todos, se fosse hoje, né, com um carro novo,
a igreja cheia de programações, a igreja muito bem conhecida na cidade, aqueles irmãos com reputação elevada. Então era uma igreja, aos olhos assim, né, até mesmo de outras igrejas, muito próspera. E assim ela se via. Porém, o que Jesus diz? Pelo contrário, vocês não é o que tem de bom da cidade, não. Vocês é o que tem de pior nessa cidade. É uma água podre. Vocês estão cego, nu e miserável. Aí, isso aqui é muito difícil. Imagina uma igreja, né, cheia, grande, né, bem estruturada, com irmãos de posse, influentes, receber uma mensagem dessa. Mas veja só, não é a mensagem de ninguém mais do que ninguém menos daquele que se diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Ou seja, Jesus Cristo, que não pode mentir, aquele que tem fé pública, a palavra dele tem mais peso do que outras pessoas. Então o que ele está dizendo pode até parecer loucura para aqueles irmãos, mas é a verdade. E imagino eu que aquela igreja, ela estava passando por alguns pecados muito graves. Jesus Cristo não descreve especificamente os pecados que ela estava cometendo ou aceitando. Ele usa essas figuras, né, que havia na cidade para reprovar essa igreja. Mas vocês voltassem, por exemplo, para a igreja de Sardes, ela era elogiada por Jesus Cristo em algum dos irmãos por não contaminarem suas vestes com imoralidade sexual. Logo, essa cidade aqui de Laodiceia, a igreja estava nua, estava sem discernimento espiritual, estava acomodada com a cultura, estava vivendo da maneira que bem entendia. E principalmente, Jesus Cristo não era o centro dessa igreja. Por quê? Porque Jesus Cristo está do lado de fora, batendo para entrar. Essa igreja, possivelmente, semelhante à igreja de Corinto, podia ter irmãos que nem acreditavam que a ressurreição era possível, se prendendo tanto a esta vida. Podia ser que algum dos irmãos negassem, algumas pessoas ali negassem alguma coisa de Jesus Cristo, mas o fato é que eles não se reuniam para adorar Jesus, mas para adorar alguma outra coisa sem ser a Jesus. Agora Jesus, ele mostra que o que ele está fazendo é por amor. Ele diz assim, né? Se eu repreendo e disciplino, então eu amo. Não é os fariseus que iriam ver ali a desgraça, nem tampouco um policial que está espancando um traficante, mas é um pai que cuida do filho, que se preocupa com seu filho. Isso mostra o amor dele. Ele realmente se preocupa com essa igreja. Jesus está de braços abertos, mesmo para essa igreja que está tão perdida. Olha só a situação, irmãos. Uma igreja nessa situação aqui, que está insensível para a própria condição que se encontra, Jesus ainda assim está de braços abertos. É tipo assim, imagina aquela pessoa que te conhece bem, que você já fez tudo por ela, e ela ainda continua pisando na bola contigo. Essa pessoa faz doer mais seu coração do que um desconhecido machucando você. Mas mesmo assim, você está de braços abertos para recebê-la. Eu acho que muitos familiares que têm parentes dependentes químicos passam por isso, né? Mas essa é a situação que Jesus se encontra para aquela igreja. E além disso,
além de mostrar que ele se preocupa com essa igreja, Jesus promete ceiar com aquela igreja, caso ela se arrependa, caso ela traga Jesus para o centro. Como assim? Jesus promete ceiar com esta igreja. Na cultura judaica, comer com outra pessoa é muito significativo. É tão significativo que os fariseus falavam como para Jesus? Este aí come com publicanos e pecadores. Ele não é profeta. Em outras palavras, este daí recebe, aceita, integra essas pessoas. E o que Jesus faz? Jesus conta parábolas, onde pobres, que representam os publicanos e pecadores, estarão comendo com o Rei dos Reis. Em outras palavras, que essas pessoas rejeitadas, pecadoras, elas são aceitas, elas fazem parte do grupo de Deus. Se fosse hoje, por exemplo, eu chegasse lá na casa de Dona Francisca e visse alguém jantando com ela, eu ia pensar que era da família dela, em outras palavras, ou que era uma irmã da igreja. Era tão forte essa questão da comida que transmitia essas mensagens, entendeu? Então, Jesus está dizendo o quê? Se vocês mudarem, vocês estarão aí sendo publicamente recebidos, estarão aí mantendo essa comunhão com o Senhor, com esse Senhor que é o princípio da criação de Deus, que está no controle de tudo e que está trazendo essa nova criação à realidade. Além disso, Jesus motiva eles dizendo o quê? Que se eles fizessem isso, guardassem suas palavras, eles receberiam uma honra que ninguém poderia receber, que era assentar-se com ele no trono. E que trono é esse? Segundo Pedro, quando Jesus ressuscitou, ele sentou-se no trono de Davi. Hebreus capítulo 1 fala que ao passo que Jesus subiu ao céu, ele sentou-se à direita da majestade. Apocalipse nos diz que depois da grande tribulação, Jesus se sentará num trono físico para reger as nações. Em outras palavras, se esta igreja rejeitasse a mornidão e abrisse a porta para o Senhor da criação, ela receberia uma honra e um status que aquela cidade de Laodiceia nunca poderia dar a eles. Mesmo que eles abrissem mão de tudo que eles tinham naquela situação, eles receberiam algo que ninguém poderia tirar deles. Em resumo, vamos clarificar a mensagem de hoje. Rejeitar a mornidão e abrir a porta para o Senhor da criação. A igreja de Laodiceia vivia numa cidade muito próspera, sem água potável, mas com água podre. Ironicamente, eles achavam que eram prósperos tal qual a cidade, mas na verdade eles eram imundos, como a água daquela cidade. Eram inúteis, repulsivos para Jesus Cristo. E para que eles revertessem isso e se tornassem aceitáveis e prósperos e úteis para Jesus Cristo, eles precisavam arrepender-se, seguir a Jesus Cristo, ter Jesus Cristo como seu padrão, como seu alvo, como o princípio principal de sua adoração. E no fim de tudo, eles receberiam uma elevação futura, escatológica. Rejeitar a mornidão, irmãos, é purificar de todo mundanismo e aparente prosperidade que podemos ter. E abrir a porta para Jesus é colocar Ele no centro das nossas vidas. Mas de que maneira isso fala a nós hoje? A igreja pode pular, se espernear, ela pode falar
em outras línguas, ela pode gritar, ela pode fazer um vendaval e até colocar essa cidade de cabeça para baixo. Mas ela ainda vai ser uma igreja morna. Porque Jesus não está no seu centro. Porque o alvo da adoração não é Jesus Cristo. Porque a sua vida ética não é guiada pelo exemplo de Jesus Cristo. Porque a glória que eles perseguem não é para Jesus Cristo. Ser ou não ser animado não define se somos ou não mornos. Porque aqui o que Jesus Cristo fala é que esta repulsiva, né, essa água fedorenta ou essa água repulsiva, ela é do fato dessas pessoas terem colocado Jesus para fora. No culto, quem é a pessoa que nós mais exaltamos? É a nós mesmos? Nossos sentimentos, nossos afetos, uma reputação que temos, a reputação da instituição, ou é a Jesus Cristo? Se for, então não somos uma igreja morna, somos uma igreja útil. Nossa vida individual é preenchida com uma conversa constante com Deus, uma conversa verdadeira, uma conversa assim, né? Eu estou falando de oração. Então não somos uma igreja morna. Precisamos rejeitar a mornidão. Desde o último domingo até hoje, a palavra de Deus penetrou em nossas vidas e estamos mais parecidos com Jesus Cristo? Se sim, então estamos rejeitando a mornidão. E em relação às outras pessoas, Jesus Cristo é o nosso parâmetro para estabelecermos amizades, contratos, expectativas e até decisões? Pronto. Se sim, estamos caminhando contra a mornidão. Mas podemos pensar em mornidão também na área dos afetos. Por exemplo, como nós chegaremos neste ambiente, ouviremos uma mensagem dura de repreensão e nosso coração permanecer duro, feito uma rocha? Porque nós não estamos temendo a Deus. Então, corremos o risco de cair na mornidão ao fechar o nosso coração para Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, ao ouvir uma gratidão de um irmão e não sentirmos alegres por causa disso. Existe a visão do espelho e a visão da foto. Eu não sei se os irmãos já testaram isso, de chegar em casa, se olhar no espelho e tirar uma foto de si mesmo. Depois façam o teste. São duas pessoas diferentes. A pessoa que você vê e a pessoa que a foto captura. Porque a pessoa que você vê é muito moldada ali no espelho pelo que você quer ver. E a pessoa da foto, ele trava mais aquela imagem, é difícil de nós nos iludirmos. Onde eu quero chegar com isso? Cuidado com os conceitos que nós temos de si mesmo. Porque nós não somos juízes tão bons para avaliar a si mesmo. É uma tendência a sermos mais brandos com nós. Você vai avaliar a si mesmo e avaliar o outro sempre seremos mais rígidos, enquanto a gente é normal sermos mais brandos. E o que nós podemos fazer? Porque olha, essa igreja, ela tem uma visão cega de si mesma. Jesus Cristo repreende ela e diz: compre colírio de mim, para que você enxergue que você está cega. Precisamos, então, primeiro, ter um padrão que não é nosso. O padrão é a Bíblia, é Jesus Cristo. Com este padrão, vai nos incomodar muito, porque
estamos muito aquém de Jesus Cristo. Você chega para uma pessoa, muitas delas, e escuta a seguinte afirmação: eu não sou uma pessoa totalmente boa, mas há pessoas mais ruins do que eu. Só que Deus é perfeito e Ele exige perfeição. Para estar diante dele, se não fosse por Cristo, não havia como, não havia outra situação. Então, vamos ter um padrão que seja maior do que a nossa própria justiça, a Bíblia. Segundo, precisamos cultivar o hábito de congregar. Por quê? Porque nessa reunião aqui, estamos se juntando com pessoas diferentes de nós, aonde ouviremos e seremos expostos, e nossas vidas estarão expostas para que nós se consertemos com um padrão divino. Vocês se depararão muito com essas pessoas que dizem: eu sou igreja, eu fui salvo por Jesus Cristo, eu não preciso congregar. Mas não é bem assim. É uma ordem bíblica congregar. Mas essa não é a questão. A questão é que essas pessoas que estão perdendo de congregar, elas estão perdendo o benefício desta comunhão, onde nós podemos contribuir uns para as vidas dos outros e crescer mais e mais. É igual a um motorista que acaba derrubando o motoqueiro porque ele está no seu ponto cego. Então os irmãos nos ajudam a enxergar os nossos pontos cegos. O problema, irmãos, é que na solidão e na prática do pecado, esse ponto cego vai aumentando. E na amizade, na comunhão cristã, esse ponto cego vai diminuindo, porque nós temos mais olhos para enxergar nossas costas. Irmãos, uma terceira atitude em relação a isso é que nós precisamos procurar crentes maduros para avaliar nossas vidas de maneira ativa. Como assim? Você chegar para um irmão, você decide, um irmão que você considere mais maduro que você, e você pedir: ó, irmão, quero compartilhar minha vida contigo, quero que você observe minha vida com mais atenção, para que você me ajude, me dê conselhos, me corrija quando necessário, seja um amigo verdadeiro, né? Fala aquilo que eu preciso, não aquilo que eu quero ouvir. Isso é um hábito muito saudável, nós termos pessoas que estão nos ajudando a se aproximar de Jesus Cristo. Para quê? Para evitar justamente essa cegueira, né? Estamos bem, estamos, né, fortes. E uma quarta forma de nós evitarmos o espelho é termos uma atitude de avaliação para com outro irmão. Como assim? Não é pecado a gente ficar observando a vida do outro irmão? Não é isso. Pecado é a gente estar fofocando a vida do outro irmão para um terceiro. Agora, se observamos, exemplo, né? Eu estou aqui, aí eu observo uma coisa na vida do irmão Michel e eu vou conversar com ele, isso aí é bíblico. Agora, se eu vejo uma coisa na vida do irmão Michel e vou contar para a irmã Francisca, isso é pecado. Eu estou falando mal dele. Mesmo que ele tenha cometido, mas isso é fofoca, é maledicência. Eu tenho que falar com o irmão Michel, eu quero o bem dele. Se ele fosse meu pai e ele visse o problema em mim e não tratasse, isso mostraria o quê? Que ele não tem amor por mim. E aí, por cima, ele ainda vai falar desse meu problema para outras pessoas, pronto, aí realmente é que não me ama. Agora, se ele viu o problema em mim, como um filho, né? E vem tratar isso comigo, mesmo que isso doa em mim, mas ele quer o meu bem. É aquela velha história. Quando éramos crianças, não entendíamos porque apanhávamos. Quando crescemos,
descobrimos o quanto nossas mães e nossos pais nos amavam. Então, avaliar a vida do irmão e ir em ação a ele e conversar com ele, isso mostra amor, irmãos. E evita de cairmos nessa cegueira, nessa podridão que Laodiceia estava. Uma visão sobre repreensão e instrução. Vocês já ouviram falar da medicina preventiva e a medicina corretiva. Medicina preventiva, como você já sabe, vou só lembrar, é uma atitude sua de acompanhar seu corpo e cuidar dele de modo a prevenir doenças e acidentes. A corretiva é uma circunstância emergencial para reparar uma doença ou um acidente. E sempre é mais barato a preventiva do que a corretiva. E às vezes nem tem como nós fazermos a corretiva. A vida do crente caminha mais ou menos assim também, com as duas, a preventiva e a corretiva. Repreensão é corretiva aqui, e a instrução é a preventiva. É aquele velho ditado, é melhor aprender pelo amor do que pela dor. Pronto. Nesse sentido, Deus ele faz as duas coisas. Aqui com a igreja de Laodiceia, ele está fazendo mais a corretiva. Veja que ele diz: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Eu corrijo e instruo aqueles que amo. Então, desse modo, nós precisamos ter essa prática de instrução e de correção. E isso não depende somente do pastor. Os irmãos mesmos fazem isso entre si, porque vocês têm o Espírito Santo, vocês têm a Bíblia. E isso é o que mantém a igreja em pé. Agora, se chegarmos, algum dos irmãos, à situação de precisar de correção, vai ter que ser feita, porque senão podemos perder o irmão. Logo, essas duas atitudes são fundamentais para termos uma igreja, para mantermos uma igreja saudável. Um outro ponto, vocês perceberam que existe pelo menos uma igreja repugnando para Jesus Cristo, não é? Que é a igreja de Laodiceia. Agora pense, quantas igrejas hoje poderiam ser repugnantes para Jesus Cristo? Será que nós seríamos um caso desse? É uma pergunta, não estou acusando, viu? Só uma pergunta. E aí, isso vai nos mostrar se nós estamos ou não nessa situação grave. Mas diante disso, essas igrejas que são repulsivas para Jesus Cristo demonstram que existem elementos indispensáveis para a existência de uma igreja e a sua saúde. Eu já disse uma, que é a centralidade de Jesus Cristo. E aí, se vocês visualizassem aqui, né, esse ambiente cheio de pessoas, com um louvor bonito, com mais recursos e tudo, isso seria uma marca de uma igreja saudável? Esse ambiente cheio de pessoas? Não, não necessariamente. Por quê? Porque não é um número que definisse, sim, a presença de Jesus Cristo. Podia ter pau dos ferros todo aqui dentro desse terreno. E não ter Jesus, não adianta de nada. E aí isso nos abre os olhos para outra coisa. A existência da igreja não depende das decisões das pessoas. A igreja não existe se um grupo determina que isso aconteça ou não. Deixa eu dizer em outras palavras. Não é as pessoas que decidem haver igreja ou não. É o próprio Jesus Cristo. A igreja é o corpo de Jesus Cristo.
E quando somos salvos, somos inseridos em seu corpo. E, por causa disso, nós refletimos isso na prática, reunindo-se com outros irmãos que já são igreja de Cristo. Então, estar aqui, a gente, não faz isso ser uma igreja, mas sim a pessoa de Jesus Cristo. Logo, Ele é o pilar que mantém a igreja de pé ou não. Se Ele quiser que essa igreja continue, ou seja, aqui nesse espaço, ela vai continuar. Se Ele não quiser, ela não continua. Porém, nós não podemos, vamos dizer assim, fabricar uma igreja por conta própria. Nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. E sem Ele, o que nós temos se perderá. Que era o caso da igreja de Laodiceia. A nossa relação com a cultura. Eu vejo muitos descrentes avaliando a igreja, dizendo que a igreja deveria ser assim, fazer tal coisa. Exemplo, toda igreja deveria fazer ação social. Igreja que não faz ação social não é igreja. Já ouviram falar isso alguma vez? Pronto. Aonde na Bíblia está dizendo isso? Eu não estou dizendo que nós não podemos fazer isso e somos estimulados a fazer isso. Não é isso. Mas mesmo que a igreja não faça ação social, ela não deixa de ser igreja, porque o que define ou não ser igreja é a centralidade da pessoa de Jesus. Podemos ter um grupo muito organizado, vivendo ação social, até se dizendo igreja, mas não é igreja. Temos as ONGs, o mundo é cheio de ONGs. Temos outras religiões que vivem fazendo ação social, como o Espiritismo. Mas igreja só é igreja se tiver Jesus Cristo. E se uma igreja tiver Jesus Cristo e fizer ação social, é uma bênção. Mas se ela não estiver fazendo, ela não deixa de ser igreja. Agora, se ela estiver fazendo ação social e não tiver Jesus Cristo, o menos grave é que ela vai ser uma igreja morta, ou talvez ela não seja nem igreja. E quais práticas, novamente, faz uma igreja ser aprovada por Jesus Cristo? Existe um autor que ele vai escrever um livro, A Deus Seja a Glória. Ele vai dizer assim: a igreja ela precisa ter um alvo, que é a glória de Deus. E como é que ela persegue esse alvo? Com a comunhão, com o evangelismo, com a oração, a adoração, equipação e instrução. E ele vai explicar bem o que é isso. Em outras palavras, uma igreja verdadeira, ela viverá o evangelho em comunidade e individualmente. Em comunidade, fazendo essas relações que já conhecemos: culto, evangelismo, oração em grupo e tudo mais. Individualmente, como as disciplinas espirituais. Mas o foco de tudo isso não é para ganharmos méritos com Deus, mas sim uma ação de amor para com aquele que nos amou, Jesus Cristo. Então, irmãos, Jesus Cristo fala à igreja de Laodiceia e fala a nós hoje que devemos rejeitar a mornidão e abrir a porta para Ele. De outra maneira, nós corremos um risco muito grande desta igreja deixar de existir, porque o Senhor dela não está dentro dela. Vamos orar? Senhor, louvamos a Ti pela vida desta igreja, porque o Senhor tem edificado, salvado nós da corrupção do mundo.
O Senhor deu vida a cada um de nós e louvamos ao Senhor por isso. E nos ajuda a sermos severos com a corrupção e sermos apaixonados pelo Teu caminho, pelo caminho de Jesus Cristo. Ser nossa visão, Senhor. Nos ajuda a ter o Teu padrão, não o padrão do mundo, não o padrão de A ou de B, mas o Teu padrão. Nos ajuda a vivermos essa verdadeira comunhão e vivermos como cristãos. É no nome do Teu Filho que oramos. Amém.